Voltamos com o CBN Pautas do Dia. Lembrando para você que nós estamos ao vivo no 102.3 FM aqui em Belém, na 93.3 FM em Macapá, nos aplicativos de rádio online, no aplicativo da rádio CBN Amazônia e também no nosso youtube.com/CBN Amazônia. Faz o seguinte, você está acompanhando a programação da CBN pelo FM? Está acompanhando pelo aplicativo? Você vai no YouTube agora e vai lá no canal CBN Amazônia, te inscreve no nosso canal para não perder os nossos conteúdos, não perder as nossas transmissões ao vivo, toda a programação da CBN Amazônia ao vivo disponível para você. Agora a gente vai conversar com o Rômulo Pinheiro dentro da coluna Conexão Brasília. Ele já está posicionado aqui para falar com a gente e hoje nós vamos falar de dois assuntos, mas vou começar primeiro aqui, obviamente. No primeiro tópico, vamos falar da batalha judicial em Brasília entre os planos de saúde e pessoas com deficiência no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Rômulo Pinheiro, muito bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí pro pessoal em Macapá. E hoje, claro, torcendo pela minha Águia Guerreira do Souza, que vai fazer bonito, né? Nossa Águia Guerreira do Souza. Mas, Ronaldo, vamos lá, Ronaldo. Veja que hoje é um dia muito importante em razão da comemoração, na verdade, um dia de conscientização sobre o autismo. E esse é um tema que a gente volta e meia traz aqui na nossa coluna, porque o mundo político tem a sua pauta própria, a sua agenda própria, às vezes são coisas que realmente nos afetam, mas eventualmente há assuntos que são muito mais relevantes e afetam diretamente uma quantidade imensa de pessoas. As pessoas com deficiência são um tema que são muito relevantes e necessárias para a gente abordar aqui na nossa coluna, porque ainda é muito grande a luta que as pessoas, que pais, mães, familiares têm para fazer valer seus direitos para situações nas quais pessoas, por exemplo, com autismo ou outros tipos de pessoas com deficiência têm para acessar aquilo que já é garantido por lei. Então, aqui em Brasília, nós temos vários projetos de lei aqui na Câmara, no Senado, mas no Judiciário já se trava uma batalha de muito tempo para fazer valer esses direitos. Uhum. E, claro, essa batalha nem sempre é favorável para os consumidores, ou seja, aquelas pessoas que, por exemplo, precisam de um plano de saúde para ter acesso àquilo que a lei já lhe garante e que um contrato também já lhe garante. Então, você tem um exemplo aqui, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, de uma lei votada, que foi julgada agora, nessa semana, no Mato Grosso do Sul, autorizando a limitação de consultas e sessões para pessoas com autismo, com transtorno do espectro autista, por exemplo. E aí, essa é uma prática muito comum em vários planos de saúde. Eles vão limitar uma quantidade X de terapias e tratamentos ou de sessões com profissionais adequados, e essa limitação sempre vai ser insuficiente, porque na visão, os planos querem enxugar os seus custos, e esse limite, em geral, nunca atende ao real interesse da pessoa que está ali necessitando desse tipo de sessão ou terapia. E isso é muito comum, as pessoas têm que recorrer à justiça para que isso seja restabelecido, ou seja, que não haja essa limitação de sessões de terapia e tratamento. E alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos um caso no passado, agora o julgamento no caso do Mato Grosso do Sul, alguns estados criam leis autorizando os planos a limitar esse tipo de tratamento ou terapia. E isso o STF já reconheceu que isso é matéria que é de competência da União. Estados e municípios não têm autonomia para deliberar sobre isso, demonstrando como ainda há uma força muito grande, há um lobby muito grande dos planos de saúde nas assembleias estaduais, no próprio Congresso Nacional, para impor leis que acabam lhe favorecendo ou impedindo o acesso às pessoas que pagam seus planos de saúde à eficácia de um tratamento que, em muitos casos, não tem retorno. E, nesse mesmo sentido, existem planos que buscam, então, trazer dificuldades para o consumidor, no sentido de exigir que, no caso do autismo, e aqui é um tema
que a gente está trazendo em razão do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, mas existem planos que querem, então, Ronaldo, exigir condições para os consumidores para que essas condições, uma vez não aceitas, o plano consiga cancelar ou então suspender o tratamento. Por exemplo, uma dessas condições é que o consumidor traga laudo médico de 3 em 3 meses para comprovar, por exemplo, ainda a necessidade de um tratamento. Ora, Ronaldo, essas pessoas com deficiência, algumas delas ou a maioria, não têm um retorno, não há uma espécie de, e aqui o termo é forte, mas eu vou usar, não há uma cura propriamente dita, a pessoa precisa desse tratamento em caráter por um longo tempo, pelo menos. E aí, quando o plano vai e traz uma limitação de 3 em 3 meses, acaba dificultando mais ainda que essas pessoas consigam o acesso às terapias e sessões. Até porque não é fácil conseguir esses laudos, os profissionais médicos são altamente requisitados nessa área, há uma escassez de profissionais. Às vezes a pessoa quer marcar uma consulta, só vai conseguir daqui a 2, 3, 4 meses. E aí, quando ela não consegue o laudo médico, confirmando uma situação que é crônica em muitos casos, não há um retorno em 3 meses, o transtorno do espectro autista, principalmente, não vai ter em nenhuma hipótese, e aqui eu vou falar de maneira mais aproximada da técnica da medicina, não há como ter um retorno, ou então, eventualmente, uma melhora efetiva em apenas 3 meses, ou seja, esse período de 3 meses é incompatível com as circunstâncias de quem efetivamente está passando por essa situação, que tem alguém na família que é portador do transtorno do espectro autista, então isso acaba dificultando. Acaba dificultando também o pedido de reembolso, quando as pessoas têm que custear do próprio bolso um tratamento, mesmo pagando plano de saúde, os planos não querem, então, restituir, reembolsar isso que a pessoa teve que gastar por fora. Então, já chegou até as instâncias inferiores. Por exemplo, essa semana nós tivemos um julgamento no TJ do Maranhão, em que o juiz determinou que o plano conseguisse, ou seja, mantivesse essa necessidade, essa obrigação de custear, independente do laudo médico de 3 em 3 meses. Então, seja aqui em Brasília, como no judiciário em todo o país, existe uma batalha que travam os planos contra as pessoas que precisam desse suporte. E isso só para comentar o que ainda está no dia a dia aqui no judiciário, porque a partir do dia 10 deste mês agora, de abril, o STF também vai se deparar com outro tema que a gente trouxe aqui na coluna desde o ano passado, ano retrasado, já tem algum tempo, que é a questão do tratamento, da exigência de cobertura pelos planos de saúde, de tratamentos que não estejam previstos no rol, na lista da Agência Nacional de Saúde, ou seja, os planos têm a obrigação de cobrir, porque recebem para isso a mensalidade dos consumidores, têm a obrigação de cumprir com alguns tratamentos que estão previstos numa lista. Os planos querem se submeter unicamente ao que está previsto nessa lista da ANS. E existe já uma lei aprovada que diz que este rol, esta lista, é meramente exemplificativa. Ou seja, se existirem outros tratamentos comprovados eficazmente, nós temos também de custear, independente de estarem ou não estarem nesta lista da ANS, que são tratamentos, procedimentos que são autorizados, ou seja, que a ANS reconhece a sua eficácia. Mas existem outros tratamentos que têm comprovação científica, mas que não estão nessa lista da ANS, então os planos querem unicamente contestar trecho da lei que alterou a regulamentação no setor para se limitar única e exclusivamente ao rol, à lista dos tratamentos da ANS e não ficar em aberto para outros planos, ainda que comprovada a sua eficácia científica. Então, esse julgamento começa a partir do dia 10, as pessoas envolvidas vão se manifestar, vai ser lido o relatório ali pelo julgador relator, e a tendência é que até o meio do semestre essa votação esteja concluída, não termina no dia 10, mas já é o início de julgamento. E isso, Ronaldo, para mostrar como ainda é difícil, e aqui o nosso ouvinte pode confirmar, mandando mensagem para cá, aí para a CBN, para confirmar
essa dificuldade das pessoas que precisam desses tratamentos. Da pessoa com deficiência, que eu vou exemplificar o autismo em razão desse dia de hoje, mas como existem dificuldades na vida do cidadão comum, que muitas vezes não procura um advogado, não procura o Poder Judiciário, seja porque desconhece o seu direito, seja porque tem receio de perder e ser cortado o plano. Para quem não tem condições, pode procurar a Defensoria Pública, que faz esse trabalho de maneira muito eficaz. Quem não tem condição financeira para isso, pode procurar um advogado particular. Mas o importante é que as pessoas não fiquem expostas a situações nas quais já recolhem um valor para o plano de saúde e não têm esse acesso no momento em que mais precisam, que é, na verdade, nesse exato momento das terapias para essas pessoas. Então, é importante que nesse dia de hoje, de conscientização, a gente entenda quais são os desafios, quais são as dificuldades, mas também entenda que é necessário impor os nossos direitos, os seus direitos, como consumidor, como responsável, como alguém que busca o melhor tratamento para um parente seu, neste caso específico, de pessoas com transtorno do espectro autista. E é claro, Ronaldo, que nesse dia, que é muito importante para a gente, isso se estende também a outras pessoas com outras deficiências que também estão no mesmo caso aqui da análise no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento tem repercussão geral, ou seja, vai valer para todo o país, mas não se limita unicamente a pessoas com transtorno do espectro autista, mas sim a toda pessoa com deficiência cujo tratamento ou sessão dependa, então, de uma autorização do plano de saúde de um procedimento que não esteja naquela lista da ANS. É difícil dizer para vocês aqui qual é o futuro prognóstico desse julgamento, porque nós já tivemos, desde o ano passado, várias suspensões do resultado, vários embates entre os próprios ministros, mas é certo dizer que esse é um tema que afeta a muitas pessoas. Parte do Supremo Tribunal, historicamente, pelos seus votos, é amplamente favorável à extensão, ou seja, a entender que esse rol aí da ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não é necessário estar precisamente na lista para poder ter acesso pelo plano de saúde, para o plano de saúde ser obrigado a cobrir esses custos, mas apesar de nós termos aqui ministros claramente favoráveis ao direito pró-consumidor neste caso, há alguns ministros novos que recentemente começaram aqui no STF e a gente também não sabe qual é o pensamento deles neste sentido, neste ponto. Então a gente vai aguardar esse julgamento com muita atenção e as pessoas aqui, para finalizar, um recado, as pessoas que têm essa necessidade ou que precisam recorrer a um plano, já custeiam um plano de saúde, ou mesmo as pessoas que não custeiam, não podem custear um plano de saúde, há também benefícios na Previdência Social que amparam a pessoa com deficiência. Então, na dúvida, consulte alguém da confiança, não tem condições financeiras, procure a Defensoria Pública, enfim, corram atrás, porque existem garantias legais para essas pessoas, tanto com base nos benefícios previdenciários que elas têm direito, como aqueles que pagam plano, mas tem que pagar por fora coberturas porque o plano não aceita, não reconhece, não autoriza. É importante, para finalizar, deixar claro que existem leis que garantem, existem decisões judiciais que também garantem esses direitos, mas as pessoas precisam correr atrás disso, procurar para fazer valer aquilo que já é garantido, seja por lei ou por um contrato num plano de saúde, por exemplo. Obrigado, Rômulo Pinheiro, ele que falou primeiro sobre essa batalha judicial em Brasília entre os planos de saúde e pessoas com deficiência no Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco o Rômulo volta para falar de um outro assunto que é sobre a discussão que está ocorrendo sobre o julgamento pelo STF sobre o sigilo de buscas na internet. 11h48, intervalo, voltamos já. 11h51 aqui na CBN Amazônia. Voltamos com o nosso último bloco do CBN Pautas do Dia, continuando com a nossa coluna Conexão Brasília com o Rômulo Pinheiro. E agora a gente vai mudar o tema, a gente vai falar sobre a discussão que está ocorrendo sobre o julgamento pelo STF
sobre o sigilo de buscas da internet. Como é que está essa situação, Rômulo? O que você pode antecipar para a gente? Pois é, Ronaldo. Desde o ano passado já existe essa previsão de julgamento e foram suspensas várias oportunidades e parece que agora vai voltar esse mês aqui com esse tema. E para rememorar o nosso ouvinte aqui, a gente tratou também bastante ano passado sobre isso, que é um recurso do Google de um processo lá no STJ em que o Superior Tribunal de Justiça autorizou as investigações, o Ministério Público, Polícia Federal, por exemplo, então, a buscar os IPs, ou seja, os dados de identificação dos usuários da internet, de pessoas que fizeram buscas sobre os termos Marielle Franco 2018 e também, salvo engano, vereadora Marielle, agenda vereadora Marielle. Então, para explicar melhor isso, os executores da vereadora à época foi encontrada nos computadores e endereços eletrônicos, foi descoberto que eles fizeram pelo Google uma busca na agenda da então vereadora exatamente para monitorá-la. E isso ocasionou, claro, facilitou com que ela fosse executada lá em março de 2018. Então, a Polícia Federal, a polícia, na época, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, enfim, localizou os executores e conseguiu identificar os supostos mandantes, né, deste caso. E aí, mas o que acontece? É que também a investigação ela foi para um outro ponto, ou seja, tentou identificar todas as pessoas que fizeram a mesma pesquisa nesse período correspondente. Então, a ideia da investigação é tentar encontrar outros comparsas que teriam ajudado, auxiliado a intentona criminosa que ceifou a vida da vereadora Marielle mais o motorista naquele fatídico dia. E isso é claro, a intenção ela é até louvável, porque quanto mais pessoas envolvidas, localizadas e julgadas e condenadas, é o ideal para a finalidade da justiça. O grande problema, Ronaldo, é o seguinte, é que quando se faz uma investigação dessa, ela tem que ser direcionada para as pessoas que de fato estejam envolvidas no caso. Se abrir dessa forma como está, eles vão buscar todos os IPs de todas as pessoas que fizeram a mesma busca, ou com o sobrenome Marielle Franco, ou algo do tipo, naquele período em 2018. Isso significa dizer, então, que se eu, por exemplo, ou você, Ronaldo, ou João Vitor, ou qualquer pessoa que vocês conheçam, estivesse naquele momento procurando algo sobre a vereadora Marielle Franco, que é uma figura pública, que era uma figura pública à época, então essas pessoas também serão investigadas, ou seja, os investigadores terão acesso aos dados de histórico de buscas que pessoas que não têm nada a ver com a situação fizeram também naquele momento. Então, imagina você fazendo uma pesquisa sobre a vereadora Marielle Franco aí em Belém ou eu aqui em Brasília, vou ter esses meus dados acessados unicamente porque eu digitei Marielle Franco, ou agenda Marielle Franco, ou vereadora Marielle Franco, lá em março de 2018. Então, isso é muito perigoso. Em processo penal, a colheita de provas de maneira desordenada, ou seja, a fishing expedition, nome até rebuscado, né? É a colheita de provas de maneira indiscriminada. Então, eu vou buscar prova independente se eu tenho um indício forte que você cometeu um crime ou não. E aí, se eu encontrar, ok, você acabará sendo responsabilizado. Agora, se eu não encontrar, também fica por isso mesmo. Ou seja, você que não cometeu nenhum crime vai ter a sua privacidade, que é garantida pela Constituição, vai ter a sua privacidade violada, exposta a investigadores, eventualmente policiais ou membros do Ministério Público, e isso, então, traz um grande problema a um direito que é regulamentado pela norma constitucional, garantia a vedação à exposição da sua privacidade e intimidade, é um direito fundamental lá da Constituição, que vai ser violado caso se faça essa busca de maneira indiscriminada. É claro que o argumento contrário é que isso seria direcionado unicamente às pessoas que têm ligação com essas que foram presas, mas
na hora de fazer essa busca, não vai ser possível discriminar quem é que tinha ligação ou quem não tinha. Eles vão ter acesso a todos os dados de pessoas que fizeram pesquisas na época, e até eles separarem quem tinha ligação com quem, eles já vão ter tido acesso a informações sigilosas de privacidade e intimidade de pessoas que não têm relação ou não tiveram relação com o crime. E isso é um claro ataque a esses direitos de privacidade e intimidade que todos temos. Então, o julgamento, que também começa esse mês, é muito importante para limitar esse tipo de eventual violação a esses direitos. Porque se autorizar a ficar do jeito como está, ou seja, se o Google perder o recurso, então será possível, em outros casos, em outras situações, as investigações buscarem informações de maneira indiscriminada. Eles vão talvez encontrar pessoas que nem estão ligadas a esse fato, mas cometeram outros fatos, e isso aí é proibido por lei, mas usar isso contra as pessoas, enfim, vai criar uma situação de segurança muito grande. O que o Google busca reverter aqui no Supremo Tribunal Federal é exatamente essa garantia de que não se pode buscar essas informações de maneira aleatória. O juiz, quando determina isso, tem que indicar o IP, por exemplo, ou então o histórico, a busca pelo histórico unicamente das pessoas envolvidas naqueles fatos ditos criminosos, sob pena de violação a esses outros direitos de outras pessoas que não têm qualquer relação com os fatos. Então, é um julgamento que, como eu mencionei sobre o autismo antes do nosso intervalo, é afeito, é interessante, é necessário para muitas pessoas. Este outro também é muito importante para garantir esse direito à privacidade e à intimidade que todos temos. Rômulo, obrigado pelas tuas informações, pelas tuas colocações aqui dentro da coluna Conexão Brasília. Até a próxima semana. Forte abraço e quero ver você narrando um gol da nossa Águia Guerreira hoje, rumo à final. Forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço para ti, Rômulo. Certamente vai estar ligado com a gente na sexta-feira na nossa transmissão do jogo entre Paysandu e Atlético, 21h, 9 da noite, lá no